Isaías, capítulo 60, do 1º ao 6º versículo. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. O texto do profeta Isaías é um dos textos mais complexos que nós temos na hora de estudar a sua formação. Trata-se de um período muito longo da história que ele abrange, e trata-se de profecias riquíssimas. Os estudiosos costumam dividir o texto do profeta Isaías em 3 partes, que eles chamam de profeta Isaías, o deuto Isaías e o trito Isaías. O texto que nós lemos faz parte do trito Isaías, a terceira parte do livro do profeta, onde a maioria das profecias foram compostas em 530 a.C. É quase impossível a gente tentar traçar a estrutura do terceiro bloco do livro. Nós devemos simplesmente nos ater à pesquisa dos temas que são importantes nele. É possível que as profecias do trito Isaías, que vão do capítulo 56 até o fim, capítulo 66, apontem para as 2 primeiras partes do livro e, de alguma forma, tentem ampliar aquelas primeiras profecias e explicar aquelas profecias e apresentar aquele conteúdo de uma maneira diferente. O cerne desta profecia, da terceira parte, se encontra entre os capítulos 60 e 62, onde estão as promessas centradas em Jerusalém. Em suma, os capítulos afirmam que os dispersos voltarão para casa e as ações vão se juntar no futuro a Israel. O nosso texto base, de maneira muito peculiar, possui 2 paralelos na literatura profética. Uma dentro do próprio texto de Isaías, no capítulo 2, e outro no texto de Ageu, também no capítulo 2 de Ageu. Em ambos, o que se apresenta ali é justamente a afluência de todas as nações para Jerusalém. E olhando para este panorama de Isaías, que nós vamos contemplar o nosso texto, e nele nós vamos identificar a promessa que cabe a nós hoje. Como as palavras do trito Isaías fazem sentido para nós cristãos do século 21. Dispõe-te e resplandece. Há 2 termos aqui que eu quero destacar para a nossa reflexão. O termo hebraico para dispõe-te é feminino singular. Faz referência a Sião, a cidade de Jerusalém. Dispõe-te, ou seja, esteja disposto, levante-se, anime-se. Mas para que Sião deveria se dispor? Para que Sião deveria se levantar? Para resplandecer a luz que vem. Em oposição ao sofrimento provocado pela sombra da destruição e da opressão, Sião se levantaria como um luzeiro, um farol a reduzir luz por todos os lados, e faria isto com felicidade e com contentamento, não como uma obrigação. Faria como direção e salvação para o mundo. E olhando para tal profecia, nós podemos dizer que Jesus, a luz do mundo, veio para nos conduzir ao caminho de vida, para nos dar a salvação. Em Jesus nós temos a direção para apontarmos o caminho da salvação. Ele é a luz que vem. Ele é a glória do Senhor que nasce sobre Sião e nasce sobre as nossas vidas também. O Evangelho de João nos lembra disto. De novo, eles falavam a Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário,
terá a luz da vida. João 8:12. Hoje, quando olhamos para o calendário cristão e nos lembramos da Epifania, o convite do Trito Isaías é para que nós também nos levantemos e façamos resplandecer a luz do Senhor. Nós somos convidados a sermos os que levarão a luz àqueles que se encontram nas trevas da morte e distantes de Deus. Para isso é preciso se dispor a ir, se levantar e levar a luz do Senhor. Levante-se, igreja! É hora de levar a luz de Deus ao mundo. É nossa missão lutar contra as trevas que oprimem e tiram a vida. E essas trevas, diz o texto, cobrem a terra. As trevas cobrem a terra. No tempo do profeta, as trevas se apresentavam como a opressão e a dominação que vinha dos assírios e depois da Babilônia. As trevas eram a destruição, a violência, a fome, a guerra. Trevas que assolavam o povo e consumiam as forças da nação. Trevas que levou o povo para o exílio e que matou e violentou os que ficaram. Trevas que transformaram Jerusalém num monte de ruínas e que liquidou com as plantações no campo e com os gados que haviam. Trevas que levaram o povo a chorar e os profetas a olhar para Deus, clamando por socorro e buscando um fio de esperança. Nós também vivemos tempos em que as trevas cobrem a terra. Trevas que se manifestam nas guerras por todos os lados. Trevas que tomam a nossa paz e nos rodeiam diariamente. Trevas que assolam os nossos relacionamentos. Trevas que assolam nossos trabalhos, que assolam a nossa fé. E nós poderíamos estender a lista de exemplos de onde as trevas estão e como elas influenciam as nossas vidas. Tomam nossos queridos e tentam nos cegar, para que não vejamos a luz de Deus brilhar. Trevas que insistem em nos rodear. Trevas que insistem em nos tirar da missão de ser e de fazer discípulos. Trevas da fofoca, trevas do ativismo religioso, trevas do mais reclamar e menos fazer, trevas que tentam nos desviar daquilo que a igreja nasceu para ser e fazer. Diante de tantas trevas a nos rodear, o profeta está clamando e está nos chamando. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Até quando ficaremos calados diante das trevas do mundo? Até quando ficaremos calados diante das trevas que aprisionam nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos? Nós somos eleitos para proclamar que toda treva tem fim, que a luz do mundo brilha para todas as nações, e todas elas, com seus reis e governantes, se curvarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tal qual aconteceu naquela noite, em que 3 viajantes, vindo do Oriente, não pertenciam ao povo judeu, não eram judeus, não sabiam da promessa. No entanto, na escuridão da noite, eles avistaram uma luz, e aquela luz os guiou e os levou até o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós lemos lá em Mateus 2, no versículo 11: entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Diz o profeta que as nações se encaminham para a tua luz. A profecia de Isaías diz que as nações irão para a luz de Sião. Luz que Sião resplandecerá, se colocando em pé. Essa é uma profecia que o Trito Isaías ele explora constantemente. Não é à toa que Isaías 56, 7 afirma que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Não é casa de oração para os eleitos, não é casa de oração para os judeus, não é casa de oração para a IPI e Araraquara, é casa de oração para todos os povos, não apenas para os judeus, mas para todo aquele que se achegar ao Senhor para o servir e amar. Por isso, em 60:30, o profeta afirma que as nações se encaminharão para a luz que resplandecerá de Sião, porque é casa de oração para todos os povos. E foi exatamente isso que aconteceu quando os viajantes do Oriente, seguindo a luz da estrela, entraram na casa onde Maria estava e o adoraram. Quando adulto, Jesus, em nenhum momento de seu ministério, negou a profecia de que as nações iriam se prostrar diante dele. Aliás, é interessante a gente ver a relação de Jesus com aqueles que não pertenciam ao povo judeu. Ele olha para a mulher Ciro Fenícia e diz: olha, aí em Jerusalém não tem fé como a fé desta mulher, uma pessoa de fora do povo de Deus. Ele se assenta à beira de um poço para beber água, e quem vai lhe servir é uma samaritana, uma mulher considerada fora do povo de Deus. Ele cura o filho de um centurião romano. Gente, que absurdo, que escândalo foi isso naquela época. Como é que ele cura o filho de um funcionário do opressor, do império que está aqui nos massacrando? A luz de Jesus dissipa toda a treva. Essa é a verdade do Evangelho. E nós vivemos para proclamar esta verdade. A nossa missão é apontar a direção, refletindo a luz de Deus, a começar em nossa casa, nossos círculos de amizade, nossas vizinhanças, nossos locais de trabalho e estudo. Nós temos que ter a coragem e, na força do Espírito Santo, nos levantarmos para refletir a luz de Deus. Não se trata de uma opção, se trata de cumprir a ordem de Jesus de ser e fazer discípulos. Tudo o que fazemos como igreja tem sido para dar condições a cada um de vocês, de cumprir a missão de refletir a luz de Deus. É epifania, revelação. E quando aqueles viajantes do Oriente chegam para adorar a Jesus, eles já fizeram o barulho que foi necessário fazer. Eles passam antes no palácio de Herodes. E você imagina, com perdão da expressão, o fuá que não ficou aquilo, né? A bagunça que não ficou no palácio, quando o rei ouve que nasceu o rei dos judeus. Como assim? César me colocou aqui. Eu sou o rei deste lugar. Mas é ali que se revela o senhorio de Jesus. E é tempo de anunciar Jesus ao mundo e reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Concluindo, a epifania, tempo de anunciar quem é Senhor de nossas vidas. Para tal, vamos refletir a luz de Deus onde quer que estejamos, anunciando quem é o Senhor de tudo que há, anunciando que a luz de Deus é capaz de dissipar toda treva que há, proclamando que Deus amou o mundo a ponto de mandar a sua luz para nos guiar. Eu não sei se você sabe, mas provavelmente você estudou isso na escola, não sei se você se lembra, mas dentre os muitos motivos pelo qual a vida é possível na Terra, segundo os cientistas, um deles é por causa de um astro, uma estrela, que é uma grande estrela, que brilha no céu, e na qual a Terra gira em torno, o Sol. Eu não sei quantos de vocês também sabem sobre o Sol, o quanto que você sabe sobre o Sol, mas segundo os cientistas, o Sol está morto. Não sei se você sabe disso. O Sol está queimando, ele é uma estrela morta. Sabe quando você faz a fogueira e vai consumindo a madeira ali, e você fica olhando até ela acabar, virar aquela cinza? O Sol está nesse processo de queima. Ele é uma massa muito grande. Então, se nós pudéssemos fazer uma comparação, tem muita madeira para queimar ali ainda, né?
Ele não é feito de madeira, mas tem muita substância ainda para queimar ali. Isso vai demorar trilhões e 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 vezes trilhões de anos ainda para acontecer, segundo os cientistas, né? Mas o fato é que o Sol é uma estrela que está morta e arde em fogo porque ela está se consumindo a si mesma, tal qual uma fogueira, um pedaço de papel. Mas este fogo uma hora vai se extinguir. Não é à toa que os profetas, e aí a gente vê a riqueza do texto bíblico, falam que raiará o sol da justiça, comparam a vinda do Messias como o sol da justiça. O Apocalipse, vejam que interessante, diz que o sol se tornará negro como saco de crina, ou seja, ele vai virar um carvão, né? Ele vai ficar todo escuro, ele vai escurecer. E mais à frente, ele faz uma outra promessa, o Apocalipse. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se o sol é a luz que garante a nossa vida aqui na terra, Deus é a luz que garante a vida eterna. Nós não vamos precisar mais do sol, porque nós teremos a Deus. E é desta luz eterna, que aquece e dá vida, que estamos falando durante toda esta mensagem. A luz que é capaz de alcançar as pessoas na mais densa treva e trazê-la para perto de si. E fazer com que ela também reflita a luz de Deus. É esta luz que nós devemos refletir àqueles que se encontram nas trevas. Não há lugar que ela não possa alcançar. E eu quero concluir lembrando do desmoronamento daquela mina em 2010 no Chile. Vocês se lembram desse caso? Foi no dia 5 de agosto de 2010, por volta das 2 horas da tarde, horário local. E durante mais de 60 dias, cerca de 33 pessoas estiveram confinadas a mais de 680 metros de profundidade. No fundo da terra, onde as condições eram extremas, aqueles 33 homens enfrentaram dias de trevas. Imagine você que somente 15 dias após o desmoronamento é que subiu a primeira mensagem, eles conseguiram o primeiro contato, um bilhete que conseguiram pegar, escrito assim: estamos bem, todos os 33. 15 dias em completa escuridão, sem contato algum com as pessoas. E é de um destes sobreviventes, Mário Sepúlveda, que eu quero destacar a seguinte afirmação sobre aqueles dias. Diz Mário Sepúlveda: estive com Deus e com o diabo e lutei. Deus venceu. Agarrei-me na melhor mão e em nenhum momento duvidei de que Deus iria me tirar daqui. Só há uma maneira de vencer as trevas: agarrando-se na melhor mão, sem duvidar que Deus é o único capaz de nos tirar das trevas de nossa existência e nos usar como instrumento de sua graça para alcançar os que se encontram perdidos, sem rumo, nas trevas da vida. Dispõe-te, resplandece, igreja.